Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram, aliás, 32. Baixa um pouquinho o retorno, por favor. Aliás, 32 fala assim: perguntaram-se uns aos outros, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Essa noite eu gostaria de compartilhar um pouquinho com os irmãos a respeito da nossa fé e a respeito daquilo que a gente tem feito com a fé que nós temos. Nós entendemos que Cristo é o nosso Senhor, amém? Nós entendemos que o Senhor pagou um preço pelas nossas vidas, que um dia o Senhor olhou para nós, nós estávamos largados nas trevas, não tínhamos mais valor nenhum, mas o Senhor nos amou. O Senhor nos amou de tal ponto a se entregar por nós. O Senhor nos amou a tal ponto a pagar um preço pelas nossas vidas. E essa paixão do Senhor por nós, ela tem que de alguma forma nos motivar na nossa fé hoje, para que a gente possa sair do comodismo, para que a gente possa sair da situação que limita às vezes a nossa visão e a nossa fé. Amém? Nós precisamos ter uma causa. A gente olha para a Bíblia e vê tantos e tantos homens de Deus que foram usados. Só que esses homens, eles eram iguais a mim e a você. Só que o que tinha diferente neles é que eles tinham uma causa. E por essa causa eles estavam dispostos até a morrer. E por essa causa eles entregavam tudo que eles tinham. E a pergunta para nós nessa noite: será que você está disposto a entregar tudo que você tem por amor a Cristo? Será que você está disposto a sofrer o dano por amor a Ele? Será que aquilo que Ele fez por você lá na cruz tem feito sentido na sua vida? Porque nós só conseguimos desfrutar daquilo que nós entendemos. Nós só conseguimos desfrutar daquilo que nós nos apropriamos. Por exemplo, se eu tenho uma propriedade que está no meu nome, mas eu não sei disso, eu nunca vou desfrutar dela. Mas a partir do momento que eu conheço, eu sei, não, essa chácara é minha. Pessoal, vamos lá no final de semana fazer um churrasco, eu tenho uma chácara agora. Então a gente só vai conseguir desfrutar daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente entende. Amém? Esses dias foi um vendedor da Polishop lá em casa, um irmão. E eu fiquei chocado depois que aquele irmão saiu de casa, porque ele falou com tanta motivação sobre a Polishop para mim. Ele ficou umas 2 horas mais ou menos falando da Polishop. E o olhar dele brilhava assim, sabe, quando ele falava daquilo. Ele falava assim, tantas formas, estratégias ali da Polishop e tal. E aí ele saiu dali, eu fiquei pensando assim: poxa, a gente tem Cristo dentro de nós, que é a maior riqueza do mundo. E será que a gente está disposto a sentar na casa com alguém e falar 2 horas a respeito de Cristo com essa mesma motivação? Será que a gente está disposto a sentar perto de alguém a falar, fluir o amor de Cristo? Então nessa noite eu queria fazer uma pergunta para você: qual a sua motivação de estar hoje aqui na igreja? Qual a sua motivação de ter vindo ao culto? Não estou falando isso para apontar o dedo para ninguém, quem sou eu? Mas eu estou falando isso para a gente começar a pensar. Porque nós temos que desfrutar dessa riqueza que o Senhor nos deu. Nós temos que desfrutar desse amor incondicional por nós. Eu não sei se você consegue entender isso, o tamanho desse amor. Se nós vamos olhar para nós dentro do universo, se nós vamos olhar para nós dentro do planeta Terra, nós somos ínfimos, nós somos muito pequenos, mas mesmo assim o Senhor tem feito todas as galáxias, todos os planetas. Ele olhou para nós e nos amou. O Senhor olhou para nós com o amor de Pai, com o amor de Pai. Porque o Pai, por mais que o Filho erra, por mais que o Filho sai fora do caminho, o amor continua o mesmo.
O amor continua o mesmo. E o Senhor Ele nos ama com esse amor. Porque quantas vezes eu já errei, quantas vezes você já errou, mas o amor do Senhor permanece em nossas vidas. E por isso nós estamos vivos. A cada manhã, quando nós abrimos os olhos, quando nós sentamos na beira da cama, é uma nova oportunidade que o Senhor nos dá. O amor do Senhor continua nos dizendo: vai, filho, eu te amo. Vai, filho, cumpra o propósito que eu estabeleci na sua vida. E o Senhor Ele tem um plano para cada um de nós. E esse plano é individual em cada vida. A forma como o Senhor vai agir na minha vida não é a mesma que o Senhor vai agir na vida do Tom, não é a mesma que vai agir na vida do anterior. Cada um de nós temos um plano. E a forma como nós vamos entender isso é através do nosso relacionamento com Deus, é através da nossa comunhão com o Senhor. Existem mistérios ocultos que o Senhor quer revelar para nós, se nós nos deliciarmos na presença dEle, se a gente ter um momento com Ele a sós nos nossos lares, na nossa casa. Amém? Vamos ler mais um texto lá em Hebreus, no capítulo 2, para que a gente continue a desfrutar desse entendimento. Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia, no capítulo 2, a partir do versículo 5. Querido, guarde essa palavra com você, tá? Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. Mas alguém em certo lugar testemunhou, dizendo: quem é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. E ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Não sei se você conseguiu entender esse texto, mas a palavra do Senhor está falando aqui que o Senhor sujeitou um reino que está por vir para cada um de nós. O Senhor quer nos fazer governadores, quer nos fazer administradores, filhos maduros para ajudá-lo. A palavra do Senhor vai falar que Cristo foi o primeiro. Ele foi o primeiro que ressuscitou. Mas um dia nós também vamos ressuscitar com um corpo coroado de glória. E nesse dia haverão novos céus, haverá nova terra. E lá nós vamos governar com Cristo. Eu sempre falo que a terra, ela é como se fosse um campo, uma preparação. O pessoal do exército vai entender. Quando o pessoal entra no exército, tem um campo, não tem? Tem um período aí que há uma preparação. E nesse período ele está sendo ensinado. Nesse período ele está sendo treinado. Nesse período ele está passando por diversas provas. E não é fácil. O pessoal do quartel volta reclamando, que é humilhado, que é xingado, que passa por tantas coisas. E nós, como filhos de Deus nessa terra, estamos nesse campo também. Nós, como filhos de Deus, estamos passando por esse processo, por esse treinamento, para que daqui um dia a gente possa ter uma patente no mundo espiritual. Para que daqui um dia a gente possa governar com Cristo. E talvez daqui saiam cabos, capitões, generais. Eu estou feliz, só se eu ficar enganjado lá, eu já estou muito feliz. Porque a misericórdia do Senhor é tamanha conosco, que às vezes a gente erra, fala, mas o Senhor continua nos amando. E nessa noite eu quero motivar você, querido, a ter uma fé verdadeira, a ter uma fé genuína. A não só vir na igreja, não só ir nos cultos ou nas células, mas a verdadeiramente manifestar o teu amor por Cristo, manifestar a tua fé. E nessa noite nós vamos falar de 3 chaves para manter o nosso entusiasmo, amém? Fala para o seu irmão do lado, 3 chaves. E a primeira chave que nós vamos falar é a perseverança. Vamos ler um texto lá em Josué, no capítulo 14.
Esse texto é um texto fantástico, que eu gosto muito desde a minha conversão. Não sei se vocês conhecem a história de Caleb, que vai ser falado nesse texto. Caleb era um dos 12 espias que foram ver a terra prometida. Vamos ler o texto aqui, Josué 14, a partir do verso 10. Josué 14, 10. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou, com 85 anos de idade, e ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Esse é o relato de um homem de 85 anos que aprendeu a ter perseverança. Caleb foi um dos 12 espias, quando o pessoal saiu do Egito, ele foi um dos 12 espias que foram ver a terra prometida. Mas somente Caleb e Josué tiveram um espírito diferente. Dos 12 espias que foram ver a terra prometida, 10 deles voltaram falando: não, a terra é boa realmente, mas lá há muitos gigantes. Não, a terra é boa, mas a gente não vai conseguir, eles são muito maiores que nós, há muitas dificuldades. Mas Josué e Caleb haviam um outro espírito. Josué e Caleb falavam: não, a terra é boa realmente, e lá pode até ser que há gigantes, mas nós vamos rasgá-los como pão, nós vamos vencer, porque o Senhor nosso Deus está conosco. Eles entendiam o Senhor a quem eles serviam, eles entendiam em quem eles colocavam a fé deles, em quem eles colocavam o coração deles. E a gente vê nesse texto que Caleb, com 85 anos, ainda manifestava essa mesma perseverança. Ele fala: não, já se passaram 45 anos, mas eu ainda tenho o mesmo vigor. Se for para ir para a guerra hoje, nós vamos. Você entende isso? Às vezes hoje nós com, sei lá, 18, 15, 20, 30 anos, já estou tão desanimado. O que será que, qual que é o meu dom? Para que eu vim nessa terra? Eu tenho uma pessoa dentro comigo, que eu não vou falar o nome, mas o que eu vou fazer? Qual que é a minha faculdade? Até eu descobrir para que eu vim nessa terra. Mas, querido, a gente tem que procurar em Deus qual que é o plano dele para nós e seguir firme, perseverante, não desistir. Existem batalhas, muitas, mas o nosso Deus nos dá vitória em todas elas. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós temos que entender que aquele que fez a promessa para nós, ele é fiel para cumprir. Nós temos que desfrutar disso. E quando estiver difícil, quando estiver pesado, vá para os pés do Senhor. Vá para os pés do Senhor. Cristo, como estava no Getsemane, estava difícil para ele. Não foi fácil. Mas ele foi, nos deu exemplo. Foi orar, foi buscar em Deus. E é assim que nós vamos vencer as nossas batalhas. É assim que nós vamos perseverar no caminho. Queridos, às vezes a gente começa tantas coisas. Eu vou começar um emprego novo. Eu vou começar uma faculdade nova. Eu começo a cuidar de uma vida, eu começo a cuidar de uma célula. E aí as coisas vão andando e começam a vir as dificuldades. Porque quando as coisas são novas é tudo mais fácil. Mas com o passar do tempo começam a vir as dificuldades. E às vezes quando as dificuldades aparecem, a nossa motivação esfria. A nossa vontade parece que se perde. E a gente começa a se perguntar: será que é isso que Deus tem para mim? E aí a gente começa a indagar o Senhor: por que isso está acontecendo comigo? Por quê? Eu falo isso porque a gente começou a cuidar de jovens. E há um tempo atrás estava complicado. Ninguém queria vir no culto, a certa estava minguando. E eu fui para Deus e disse: Senhor, será que é chamado do Senhor mesmo para cuidar de jovens? Senhor, você não quer levantar outro? Mas Deus falou:
persevera, continua, 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 não para, não para, não para. Querido, as nossas conquistas no Senhor talvez podem demorar, mas elas são certas. Às vezes a gente passa por períodos de crise interior, mas é o Senhor nos mostrando onde está o nosso coração, é o Senhor nos lapidando, é o Senhor nos transformando e nos levando a uma nova condição, nos tornando filhos maduros. Então não basta só começar, a gente tem que caminhar, a gente tem que ir caminhando, caminhando, caminhando. Ontem eu até testemunhei na célula, né? Eu comecei a faculdade em 2009, tantos anos atrás, e só no passado que eu consegui terminar. Mas por esse caminho ficaram muitos outros, por esse caminho ficaram muitos outros que ainda estão tentando. Mas a gente não pode desistir daquilo que o Senhor falou no nosso coração, daquilo que o Senhor tem colocado dentro de nós. A gente não pode desistir, porque o Senhor, Ele não desistiu de mim, o Senhor não desistiu de você. Quantas vezes você já andou errante, vacilante pelos caminhos do Senhor, mas o amor dele permaneceu mesmo, mas o amor dele continuou mesmo, porque Ele é um Pai que nos ama, Ele é um Pai que quer estar perto de nós. Ele é um Pai que quer nos carregar nos braços às vezes. Ele é um Pai que às vezes quer nos colocar no colo e ter com nós um tempo. Eu creio que o grande problema da igreja hoje seja a falta de convicção. A falta de convicção do Deus certo. A falta de convicção dessa palavra que nós ouvimos todo domingo, toda a célula. Nós temos que estar convictos, porque somente assim nós vamos conseguir caminhar. A gente olha para a Bíblia e vê a história de tantos homens que se entregaram por amor a Cristo. Lá em Atos, no capítulo 7, vai contar a história de Estevão. Estevão estava numa congregação, um lugar lá, ministrando para certas pessoas, só que a palavra começou a ferir demais aquelas pessoas. E eles levaram Estevão para fora e começaram a apedrejá-lo. E eu não sei você, mas quantas vezes nós somos apedrejados? E a nossa atitude, quando a gente recebe esse tipo de situação, é às vezes fechar o nosso coração, e às vezes querer retribuir na mesma moeda. Mas Estevão olhou para o céu e viu o Senhor sentado à destra do Pai. E com um grande sorriso ele morreu sendo apedrejado. Você entende isso? A gente vê a história dos mártires. Quantas pessoas foram entregues nos coliseus da vida? Quantas pessoas foram mortas, chicoteados? E será que hoje, nós, no século XXI, morando no Brasil, uma nação que, graças a Deus, temos tanta liberdade para seguir o Senhor, será que nós hoje teríamos esse mesmo sentimento? Será que nós hoje seríamos capazes de entregar a nossa vida e mesmo assim estar com um sorrisão estampado no rosto, porque sabemos que lá na glória o Senhor tem preparado algo melhor, algo maior? Então hoje o Senhor quer nos motivar a perseverar. O Senhor quer nos motivar a não deixar para trás aquilo que Ele mostrou que é para nós. Eu queria perguntar para você, o que você começou e não terminou? O que você deixou para trás? Nessa noite é momento de nós refletirmos em Deus. Nessa noite é momento de nós olharmos para dentro de nós e buscarmos encontrar essa força que é o Espírito Santo. Eu sempre falo que existe um poder tão grande dentro de nós, que é a presença de Deus. Existe um poder tão grande dentro de nós, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus vivo.
Só que às vezes nós não desfrutamos, porque não entendemos isso, ou porque não estamos convictos disso. Às vezes nós vamos a um culto, a uma célula, mas não criamos expectativa nenhuma no nosso coração. Às vezes nós pensamos, vai ser só mais um domingo, eu vou lá, vou ouvir uma palavra, que vai fazer uma massagem no meu coração. Ou às vezes eu vou ao culto só para descarregar um pouco. Mas não, querido, eu quero te dizer que existe muito mais. Existe muito mais de Deus para nós. Existem águas muito mais profundas em Deus para nós. Existem experiências, queridos, que marcam as nossas vidas. Eu me lembro até hoje da primeira experiência que eu tive, onde eu reconheci que havia um mundo espiritual. Eu não sei se você já assistiu aqueles animes japoneses, onde o personagem às vezes começa a sair fogo assim, poder, não sei o quê. Mas eu me senti daquele jeito, cara. Eu estava olhando para uma pessoa e de repente eu senti que parece ser o poder assim, de mim. É massa demais, é gostoso demais. Experiências que marcam a nossa vida, são experiências que nos motivam. Busque essas experiências, busque ir mais fundo em Deus. Persevere, não desista, não pare. Eu lembro que, falando de motivação, no começo da minha conversão, eu participava da célula do Rafael. E para mim era uma alegria imensa ir para a célula. Quando ele começava a falar de Deus, eu vi um brilho no olhar dele, falando de Cristo. Eu vi um brilho no olhar dele, eu falava, eu quero ser igual esse cara. Eu quero ser igual esse cara. Eu quero, quando eu falar de Jesus, brilhar no olho. Eu quero ter essa alegria ao falar de Cristo, ao compartilhar o Evangelho, ao compartilhar as grandezas de Deus. Só que hoje nós vivemos em um mundo que às vezes é tão agitado que a gente, eu venho no culto hoje, a palavra talvez até me toque. Eu falo, não, amanhã vai ser diferente. Não, amanhã eu vou começar algo novo. Aí na segunda-feira você já acorda atrasado, eita, não vai dar tempo de orar, mas vai embora. Aí você sai atrasado para o seu serviço. Aí você chega lá e às vezes tem uma discussão, uma coisa com alguém ali e já. Não, mas à noite eu vou orar. Aí à noite você chega em casa cansado. Deixa amanhã eu oro. E vai se passando um dia, vai se passando uma semana, vai se passando um mês, e a frieza começa a tomar conta do coração. E o comodismo começa a tomar conta da nossa mente. Mas essa noite eu quero motivar você a perseverar em Deus. Comece hoje, comece amanhã, não sei quando você vai começar, mas comece. Caminhe em Deus. Se você começou a cuidar de uma vida e parou, dá tempo ainda. Olha ao Senhor, peça o coração dessa pessoa. Olha ao Senhor, busque recursos para que você consiga, de alguma forma, ser canal de Deus na vida dela. Oh, Senhor Jesus. A segunda chave que nós vamos falar nessa noite é a renovação. Vamos ler mais um texto, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4. A renovação é extremamente importante para nós mantermos o entusiasmo. Coríntios, capítulo 4. A partir do versículo 16, a palavra diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê,
mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. É muito forte esse texto. É muito forte essa palavra. Os nossos olhos têm que estar no eterno. Os nossos olhos têm que estar no Deus da vida. E por que às vezes nós desanimamos? Por que às vezes nós paramos? Porque os nossos olhos estão no terreno, estão no que é perecível, estão no que é mundano. E às vezes a gente vê tantas atrocidades nos jornais, tantas atrocidades, o nosso coração começa a se esfriar. Porque a nossa mente não está conseguindo vislumbrar aquilo que é eterno. O nosso entendimento não está conseguindo vislumbrar a glória do Senhor. Se nós vermos Mateus no capítulo 24, a palavra do Senhor vai falar sobre princípios de guerra, rumores de guerra, terremotos e tantas coisas que estão acontecendo. E a palavra vai dizer que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Mas que isso não aconteça conosco, que isso não aconteça comigo, que isso não aconteça com você, que isso não aconteça na sua casa. Porque o Senhor fez uma promessa. Ele disse que ia preparar a morada, mas ia voltar para buscar a noiva, para buscar a igreja. Quantos aqui nessa noite são igreja do Senhor? Você tem uma promessa, querido. Você tem uma promessa. Persevera nela, caminha nela. Busque a presença de Deus. Busque a presença de Deus. O principal problema nessa questão de renovação é que às vezes nós deixamos as coisas se tornarem rotina. E quando se torna rotina, começa a ficar indiferente para nós. Um relacionamento, quando se torna rotina, começa a ficar sem graça. Começa a tanto faz. Mas quando estamos em novidade, quando a gente começa um relacionamento, eu vou me produzir para ela, eu vou mandar uma cartinha, vou mandar uma mensagem, um buquê de flores. A gente tenta fazer coisas novas, coisas diferentes, para mexer com aquela pessoa. E o que nós temos feito hoje para mexer com o coração de Deus? O que nós temos feito hoje para atrair a presença dEle? Nós precisamos então renovar o nosso entendimento. Tem um texto em Provérbios que fala que assim como nós imaginamos, assim nós somos. A nossa renovação, ela começa de dentro para fora. A nossa renovação, ela precisa começar no nosso entendimento, na nossa mente. Não existe como produzir resultados novos fazendo coisas antigas ou pensando coisas antigas. Nós só vamos produzir resultados novos a partir do momento que a gente começa a conhecer coisas novas, se alimentar de coisas novas. Nós somos aquilo que nós nos alimentamos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos. E o que nós temos ouvido? O que nós temos nos alimentado? O que nós temos visto? Nós precisamos priorizar algumas coisas em nossas vidas. Nós precisamos estabelecer algumas coisas em nossas vidas. Somente a partir do momento que nós estabelecemos que o Senhor vem em primeiro lugar, que a nossa família precisa de um cuidado nosso, que existem áreas das nossas vidas que nós precisamos cuidar mais. A partir do momento que nós estabelecemos isso e começamos a ter um pensamento novo, um entendimento novo, a gente começa a desfrutar de coisas novas. A palavra do Senhor diz que Ele faz novas todas as coisas. Se a gente olhar para nós, se eu olhar para mim, há um tempo atrás, quando eu não conhecia Cristo,
quando eu não tinha esse entendimento. Eu estava fazendo tantas outras coisas nesse horário, talvez assistindo um Fantástico, talvez, sei lá, nas avenidas. Mas a partir do momento que nós começamos a desfrutar de conhecimento, de coisas novas, o nosso entendimento vai sendo renovado. A nossa visão, ela começa a tomar uma nova forma. Esse texto que nós lemos, de Coríntios, fala que nós devemos olhar não para aquilo que é transitório, mas para aquilo que é eterno. Pois o que é eterno não é perecível. Lá em Mateus, a palavra do Senhor vai dizer que nós devemos ajuntar tesouros na eternidade, onde os ladrões não roubam, onde a ferrugem não corrompe. Então hoje, nós devemos usar essa segunda chave, que é a renovação. Se o seu relacionamento com Deus está na rotina, procure fazer coisas novas, procure fazer coisas diferentes. Se o seu relacionamento com a sua esposa caiu na rotina, faça coisas novas, faça coisas diferentes. Chama ela para ir jantar em algum lugar aí. Manda um buquê de flores. Dá um presente. Fala que ela é linda. Saindo, meu amor. Use a mentalidade inteligente que Deus te deu. Use o melhor que você tem para Deus. Use o melhor que você tem para produzir coisas novas. Somente em novidade de vida a gente vai conseguir desfrutar de uma vida abundante. O nosso desafio como cristãos hoje, na Terra, é não se conformar com este século, é não se conformar com este mundo, é não se conformar com a política que está horrível, é não se conformar com tantas e tantas situações no nosso dia a dia, que para as pessoas é normal, é banal. Alguns anos atrás, quando morria uma pessoa na cidade, todo mundo ficava enlutado, todo mundo ia dar uma palavra para a pessoa. Hoje, às vezes, a pessoa morre do nosso lado, o nosso coração está insensível. Hoje, às vezes, talvez, existem pessoas morrendo ao nosso lado, não fisicamente, mas espiritualmente, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa casa. E nós somos o canal de Deus. Nós somos os filhos escolhidos para ajudar essas pessoas. Se você está aqui nessa noite, você é canal de Deus. Você é instrumento do Espírito Santo. Mas para nós exercermos essa influência, a gente precisa estar convicto daquilo que a gente acredita. Sabe, porque às vezes a gente vai falar de Jesus, mas nem mesmo a gente está acreditando naquilo que a gente está falando. E se não houver em nós esse sentimento de que nós somos de Cristo, de que Ele nos escolheu, de que Ele nos amou e de que Ele nos deu uma nova vida, a gente não vai conseguir influenciar ninguém. A gente não vai conseguir impactar ninguém. Existe uma frase que diz que a palavra pode até convencer, mas o exemplo ele arrasta. O exemplo arrasta. Às vezes a gente não precisa nem abrir a boca, mas quando as pessoas verem em nós que nós estamos motivados, que nós cremos realmente naquilo que nós dizemos crer, aí as pessoas, a gente não vai nem precisar ir até elas, elas virão até nós. O que aconteceu na sua vida? O que há de diferente em você? Qual é a igreja que você vai? Como que é o nome desse Deus mesmo que você serve? O que você faz para ser assim diferente? Nós precisamos ser esses exemplos. Nós precisamos estar convictos daquilo que nós temos. Nós precisamos abraçar essa causa. Quando nós temos uma causa, nós estamos dispostos a sofrer o dano por ela. Não tem aqueles homens bomba do Iraque lá? Eles têm uma causa. E eles se matam por aquela causa. Eles creem tanto naquilo
Eles amarram bomba no corpo, vai para o meio de todo mundo e mata todo mundo, acreditando que aquilo é a causa da vida deles. Nós temos uma causa também. E nós precisamos nos alimentar cada dia mais, para que essa causa venha encher o nosso coração. E a nossa causa é Cristo. A nossa causa é o amor de Cristo. Se não fosse por esse amor, ai de nós. Se não fosse por esse amor, estaríamos todos na fila para um lugar muito ruim. Mas através desse amor, nós fomos resgatados. Através desse amor, uma nova vida foi nos dada, uma nova chance de fazer as coisas diferentes. E essa possibilidade hoje é para todos nós. Essa chance hoje é para todos nós. E eu quero falar da terceira chave agora. Eu gostaria que você abrisse no livro de João, no capítulo 12. A terceira chave é a paixão. A terceira chave é aquilo que nos leva a destravar realmente o coração e nos entregar a Ele. Lá em João, no capítulo 12, a partir do versículo 1, 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitaram os mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Maria servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus, e o enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Nós vemos aqui nesse texto uma atitude de alguém que é apaixonada por Cristo, de alguém que é apaixonada por Jesus. A palavra diz aqui que ela pegou um perfume muito caro. Era algo muito importante, eu creio, para ela. Qual mulher que não gosta de um perfume? Qual mulher que não gosta de andar cheirosa? Só que ela pegou o melhor que ela tinha ali e debruçou os seus pés de Jesus. E não só se conformou com isso, mas pegou os próprios cabelos e enxugou os pés dele. Aquela mulher, ela nos inspira. Aquela mulher, ela deu o melhor que ela tinha. E a pergunta para nós hoje é: será que nós temos dado o melhor que nós temos? Será que nós temos feito o melhor que nós podemos fazer? Todos os dias nós temos uma oportunidade de fazer algo novo. Todos os dias uma oportunidade é nos dada. Só que cabe a nós decidir o que será feito. O Senhor nos deu o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio é uma decisão nossa que nós temos todos os dias, de seguir a minha vontade ou seguir a vontade de Deus. Se eu seguir a minha vontade, não vai ser coisa muito boa. Mas se eu seguir a vontade de Deus, lá na frente, eu vou ter uma excelente recompensa. Mas eu quero falar aqui um pouco da paixão dessa mulher. E é isso que nós devemos ter por Cristo. Porque Ele plantou isso em nós. Ele plantou o amor em nós. A palavra vai dizer que o Senhor, Ele é o próprio amor. E este amor nos alcançou. E este amor nos redimiu. E este amor transformou muitas áreas das nossas vidas. E este amor transformou, talvez, o seu relacionamento. Esse amor transformou, talvez, a sua casa, a sua família. Mas nós precisamos, de alguma forma, nos encher desse amor para retribuir ao Senhor. Somente quando estivermos cheios do amor de Cristo, nós vamos conseguir
manifestar a presença dele, fluir a presença dele de dentro de nós. Nós vemos no começo aqui a palavra entusiasmo. Entusiasmo vem do grego, tem uma origem do grego, em Deus, que para nós significa em Deus. Nós vamos estar entusiasmados quando o nosso coração estiver em Deus. Eu não sei qual é o nível de intimidade que você tem com o Senhor, ou o que você já teve de experiência até hoje. Mas nessa noite eu gostaria de desafiar você a querer experiências novas, a querer coisas novas em Deus, a querer coisas novas para a sua casa, a querer coisas novas para a sua célula. Não se acostume com o ambiente natural. Se tiver natural, querido, sei lá, ora, planta bananeira, invoca o nome do Senhor, mas tenta, busca com que o Espírito dele venha, se manifeste. Porque somente através do Espírito de Deus é que nós vamos estar sendo transformados. É somente através da presença dele que nós vamos conseguir fluir tudo aquilo que nós precisamos. Não é fácil cuidar de uma vida? Não é fácil. Não é fácil cuidar de uma família? Não é fácil. Não é fácil, às vezes, ter que acordar todos os dias e encarar o patrão, encarar clientes, encarar pessoas. Não é fácil. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos direciona e nos conduz a nós vencermos tudo isso. Mesmo que às vezes seja difícil, persevera, caminha. Busque essa paixão em Deus. Busque esse avivamento em Deus. Em nome de Jesus. Peça para que o Espírito Santo te ajude, te conduza. A nossa paixão em Deus, ela precisa de alguma forma ser expressa. Alguns domingos atrás nós ouvimos sobre expressar o nosso amor a Deus. E de que forma nós temos expressado esse amor? De que forma nós temos manifestado esse amor? Nós temos tudo que nós precisamos, queridos. Graças a Deus nós estamos numa nação onde nós podemos fazer tantas coisas para Deus, tantas coisas pela obra. Mas existem pessoas que nesse momento estão escondidas, missionários que estão tendo que falar de Deus escondido, porque se alguém descobrir, ele é morto, ele é cortado. E nós hoje temos essa liberdade. Nós podemos ir lá para o meio da rua, ir lá para a avenida e começar a falar de Deus, que não tem problema. Ninguém vai vir nos matar. Nós podemos, sei lá, abrir uma célula na sua casa e começar a cuidar de vidas. Você pode mandar uma mensagem para alguém, você está manifestando amor por Deus. Você pode mandar uma mensagem para alguém que faltou no culto hoje, para alguém que não foi na sua célula, e dizer que você a ama no amor de Cristo. Nós temos muitas condições. O que nós precisamos é tomar atitude, posicionamento em Deus. A nossa paixão ela precisa ser expressa. Em um relacionamento, eu preciso expressar o meu amor para minha esposa. E no meu relacionamento com Deus, da mesma forma, eu preciso expressar esse sentimento, esse amor. Porque Ele já expressa todos os dias, só da gente estar vivo. Porque Deus nos ama demais. Mas nós temos uma comissão. No começo da mensagem, nós vemos o texto de que há um mundo que está por vir. E neste mundo,
que há por vir, nós vamos estar ali, lado a lado com o Senhor, ali no nosso meio. Não haverá mais morte, não haverá mais dor. E nós precisamos hoje assimilar isso, assimilar esse entendimento de que o tempo é hoje para se pagar o preço. O tempo é hoje para sofrer o dano. O tempo é hoje para a gente orar pelos nossos familiares. O tempo é hoje para nós fazermos o que o Senhor já disse no meu e no seu coração. É hoje, querido, o tempo. Daqui uns dias, na eternidade, quando o Senhor vier buscar a sua noiva, Ele deve nos encontrar perseverantes. Ele deve nos encontrar continuando a boa obra. Ele deve nos encontrar trabalhando para Ele, manifestando o amor dele. É assim que Ele quer nos encontrar. Fique de pé nessa noite, em nome de Jesus. Quero pedir para você fechar os seus olhos um instante. Quero pedir para você começar a se lembrar de onde o Senhor te tirou. Comece a se lembrar agora da primeira vez que você ouviu falar que Jesus te amava. Comece a se lembrar agora de tantas coisas que você já viveu, já passou. Comece a se lembrar agora, querido, do instante que o Senhor estendeu a mão dele e te disse: filho, filha, vem. Filho, filha, eu te amo. Filho, filha, eu entreguei o melhor que eu tinha por você. Eu dei o meu melhor por você. Querido, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas o Senhor quer nos levar nessa noite, queridos, a sair daqui com a mente renovada, a sair daqui convictos daquilo para o qual Ele nos chamou. O Senhor quer nos levar para um lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, que é o centro da presença dEle, que é o centro da vontade dEle. E se talvez de alguma forma você parou pelo caminho, você desanimou, nessa noite o Senhor nos dá uma nova chance de recomeçar. Nessa noite o Senhor nos dá uma nova chance de fazer diferente. Eu quero orar nessa noite por dois aspectos. Eu quero orar por você que nunca tinha ouvido que Cristo te ama. Eu quero orar por você que nessa noite quer entregar a sua vida ao Cordeiro, quer entregar a sua vida ao Pai da eternidade, ao Deus da vida. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, venha aqui à frente, nós estamos orando por você nessa hora. Se você nunca tinha ouvido falar de um Pai que te ama incondicionalmente, de um Pai que está a todo momento de braços abertos para você, talvez essa é a noite de você abrir o seu coração e se entregar por inteiro à presença dEle. Se existe alguém neste lugar que tem entregado aqui ao Senhor, faça o sinal com sua mão ou vem aqui à frente que nós estamos falando. Quando a tua
quero estar diante de ti. Eu quero orar por você também, que chegou aqui nessa noite, mas não tinha uma convicção ainda de tudo que o Senhor é para você, ou de tudo que o Senhor tem para você. Eu quero orar por você, que talvez em algum momento da sua caminhada você desanimou, talvez
chamar para começar um tempo novo na sua vida. Se você quer um tempo novo na sua vida, que não fique parado, não fique conversando, não perca o tempo de Deus, querido. Saia do seu lugar, venha buscar mais de Deus. Venha ser, querido, o melhor que o Senhor tem para a sua vida. Nossa, Jesus. Pai, nessa noite, Senhor, eu quero orar, Pai, por cada filho, Senhor, por cada filho, ó Deus, que de alguma forma, Senhor, parou meu caminho, ou de alguma forma, Senhor, não tem conseguido expressar essa paixão pelo Senhor. Senhor, eu quero orar, Pai, para que todo medo, todo temor, Senhor, seja jogado por terra. Eu quero orar, Senhor, em nome de Jesus, para que corações sejam escavados nessa noite. Eu quero orar, Senhor, em nome de Jesus, clamando ao teu Espírito, Senhor, que toque em cada espírito, Senhor, nessa noite, Pai. Eu quero orar, ó Pai, clamando a Ti, ó Deus, por um avivamento genuíno em cada coração, um avivamento genuíno em cada família, Senhor. Eu quero orar, ó Pai, por cada filho, ó Deus, por cada filho, ó Pai, que começou algo, mas parou. O Deus que ressuscita mortos está aqui nessa noite. E Ele está ressuscitando muitos sonhos. Ele está ressuscitando muitas coisas que você começou e parou. Nessa noite, o Senhor está no seu coração. Ele inicia algo novo no seu corpo. Glória, Senhor Jesus. Fale com Deus, querido. Fale com Deus. Você é uma criatura. Você é filho. Você é filha do Deus Altíssimo. Nós estamos sendo preparados para aquele grande dia. E o que você vai fazer quando você estiver na presença dele? O que você vai fazer quando você estiver na palavra com ele? Nada nem ninguém abata essa convicção
você vai ser testado nessa palavra. Amanhã, muitas batalhas vão querer tirar essa convicção do seu coração. Mas quando as circunstâncias vêm, você vai falar: aqui não, mano, eu sou de Cristo.